Coloquei para gravar. Então, o texto está dizendo que as pessoas estão semeando, elas estão semeando e colhendo pouco. Elas estão comendo e não estão ficando satisfeitas. Elas estão bebendo, mas não estão ficando saciadas. Elas estão vestindo, mas não estão se aquecendo. Elas recebem o salário e recebem uma bolsa furada. Eu não sei se essa palavra está falando com alguém aqui hoje. Eu estou tirando o texto de Ageu, aquilo que o Senhor falou comigo latente nesses últimos dias. Os últimos dias é tempo de edificar a casa. É tempo de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. E se sua vida não prospera, esse texto é respondendo por que a sua vida não prospera. Esse texto, não eu, não é eu. O texto está dizendo porque o seu ministério, a sua casa, o seu casamento, tudo. Porque tudo não prospera. Não é uma pregaçãozinha, não, isso aqui não. Isso aqui, e o Senhor está dizendo no verso, eu volto a dizer, no verso 5, aplicai o vosso coração, meditai cuidadosamente. Eu quero te provocar a avaliar a sua vida hoje. É uma provocação para cada um que está aqui. Eu estou te provocando a você aplicar o seu coração em pensar. Eu quero te pôr para o texto bíblico está nos pondo para pensar. Avalie sua vida hoje e se coloque em paralelo com esse texto. O que esse texto está te provocando a fazer hoje? Você tem plantado muito e colhido pouco? Você tem colocado roupa e não se esquenta? Você tem comida e não tem ficado saciado? Coloca isso no globo da sua vida hoje. Ele está dizendo, cuidadosamente avalie a sua vida hoje. E a terceiro ponto que vocês anotaram aí, no verso 10 está escrito assim, ó, por vossa causa é retido o orvalho dos céus, e a terra tem retido o seu fruto. Sabe por que tem seca em alguns lugares? Por sua culpa. Sabe por que a terra onde você está não prospera? O texto aqui está dizendo, sua culpa. Oh, não é culpa do Bolsonaro, do Bolsonaro não, do Lula no Brasil, e não é culpa do, como é que é o nome do presidente aqui de Portugal? Tem mais propor? Rebelo de Souza? Marcelo Rebelo de Souza, é ele ainda? Aqui não é culpa do Marcelo Rebelo de Souza, aí não é culpa do Lula. Não, não, não. O texto aqui dizendo por vossa causa está falando dos crentes, dos cristãos nesses dias. A falta de posicionamento dos cristãos está fazendo com que a terra inteira pereça. Não é uma pregaçãozinha, não, irmãos. É algo que é para te provocar nesses últimos dias para você fazer alguma coisa de sua vida. Para você fazer alguma coisa de sua vida. O texto, verso 10, por vossa causa. Como é que está na sua versão, Eduardo? Por isso, Retém os céus o e seu orvalho o seu e a orvalho terra da retém os seus frutos. Ou seja, a terra não está produzindo por causa da nossa falta de posicionamento. A sua casa não gera bons filhos por conta da sua falta de compromisso, da sua falta de alinhamento, a sua falta de posição. A igreja não dá fruto pela sua falta de posição. A sua cidade não dá fruto pela sua falta de posição. E o Senhor hoje está nos provocando a fazer uma coisa. Se aplique, se preocupe, medite cuidadosamente nessa palavra. E aonde eu quero ir com você agora? Você vai anotar. Ponto 1. Ponto 1. Para fechar isso aqui. Ponto 1. Ouvir a mensagem. Anote, por favor, anote. Ouvir a mensagem. Eu estou te provocando aqui hoje. Essa mensagem vai ficar gravada no seu coração. Você vai começar a viver essa palavra, você vai pregar essa palavra, você vai reproduzir essa palavra. Ponto 1. Ouvir a mensagem. Ponto 2. Obedecer o que você ouviu. Isso aqui é para você aplicar na sua vida, é para você aplicar na sua igreja, é para você aplicar na sua casa. Primeiro, ouvir. Segundo, obedecer o que você ouviu. Terceiro, temor. Ter temor.
Quarto, presença de Deus. Você já vai entender. Eu vou fechar o raciocínio com você. Você vai entender. Presença de Deus. E quinto e último, ser ativado para o propósito. Agora nós vamos fechar o raciocínio. Olha só. Ponto 1. Muitos ouvem, mas não obedecem. O ouvir gera obediência. A obediência revela o temor. O temor atrai a presença. A presença me dá destino. Eu vou repetir. Eu vou repetir lento para você anotar. Isso aqui é muito forte. Se não fosse forte, eu não estaria trazendo para vocês. A mensagem gera obediência. Vamos assim que vai ficar didático. A mensagem gera obediência. Vou esperar você anotar. A obediência gera ou produz, a obediência produz o temor. Anota que isso aqui é para sua vida, meu irmão ou minha irmã. A obediência produz o temor. Alguém, eu acho que o Fernando está anotando. Fernando, vai fazendo um okzinho para mim quando você terminar de anotar, que você vai ser meu filtro aí. A obediência produz o temor. O temor atrai a presença. Eu tô falando muito alto, porque eu tô com fone, tô falando muito alto. O temor atrai a presença. Ok. A presença me ativa para o propósito. E eu vou provar o que eu estou te falando aqui, que não é coisa da minha cabeça, é do texto. Não é coisa da minha cabeça, é do texto. Então, a última frase é: a presença me ativa para o propósito. Foi isso que eu disse, não foi, Fernando? Foi, né? Então, a presença me ativa para o propósito. Pastor, então me mostra no texto. Você está me inventando? Você agora virou pastor de ponto 1, ponto 2, ponto 3? Não, irmão. Eu estou citando o que está na palavra. Vamos ler junto comigo. Vamos ler junto comigo. Ageu capítulo 1, verso 12. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo, que já começa aqui. Exatamente. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo obedeceram à voz do Senhor. Então, nos versos anteriores, foi dada a mensagem. No verso 2 está dizendo que eles obedeceram a mensagem. Ok? Verso 13. Não, verso 12 ainda. Obedeceram à voz do Senhor, seu Deus. E as palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, seu Deus, havia enviado, e o povo teve temor na presença de Jeová. Então, primeiro, a mensagem. Segundo, a obediência. Terceiro, aqui no meu texto está dizendo temor. Eu não sei se no seu texto está assim. Verso 13. E Ageu, mensageiro de... Mensageiro, eu vou ler em outra versão, porque deve estar muito diferente da de vocês. Eu vou ler aqui na outra versão. Espera aí só um pouquinho que eu vou ler em outra versão, para talvez ficar mais... A minha versão, não, ninguém vai ter não, que essa versão aqui. Eu vou ler... ler nessa área aqui, ó. A Ara é uma das melhores, assim, das piores, ele é a melhor. Onde é que tá aqui? Ageu. Cadê o Ageu? Ageu, capítulo 1, verso 12. Então, aqui vai ficar mais simples. Verso 13, então. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. Então, presença.
Quando eles obedeceram e gerou temor, o que aconteceu? Deus disse assim, ó, então eu serei com vocês. Tá escrito aí? Na sua versão tá como aí? Na sua versão tá como aí, Fernando? Como é que tá na sua versão aí? No verso 13. O que Na que Deus versão, disse pro... Ah, o povo diz, eu estou com vocês. eu estou com vocês. Só depois que eles ouviram a mensagem, obedeceram. A Bíblia fala que eles tiveram... E o povo temeu diante do Senhor, verso 12. Depois que eles temeram, sabe o que aconteceu? Deus disse, eu estou com vocês. O temor atraiu a presença. Quem está me acompanhando? Amém, O temor amém. atraiu a presença. O temor atraiu a presença. Verso 14. Verso 14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Ah, irmão, se você não entendeu isso aqui, você não vai entender mais nada na sua Ativados vida. para o propósito. Ativados para o propósito. Se você não Amém, amém. entendeu isso aqui, você não vai entender mais nada na sua vida. Eu te dei o passo 1, o passo 2, o passo 3, o passo 4, o passo 5. Mastigou. Vou dizer de novo aqui agora para fechar. Ouvir a mensagem. Obedecer a mensagem. A mensagem ouvida e obedecida gera temor. Não tem como ter temor sem ter primeiro obedecido. O temor é o que se encarrega. Você ter temor se encarrega de atrair a presença de Deus. A presença de Deus é atraída pelo temor. Aleluia. O temor atrai a presença e somente a presença te ativa para o real e verdadeiro propósito. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Eu espero que você tenha anotado. Outra coisa que eu tenho que apresentar nesse texto, no verso 12, presta muita atenção que isso aqui é muito importante para você que é pai, para você que é pastor e para você que é profeta ou sacerdote, dá na mesma. A palavra em verso 12 está assim, ó. Então, Zorobabel, primeiro é o rei, segundo foi o sacerdote, e em terceiro lugar o povo. Está me entendendo? A palavra vai primeiro para o cabeça. Depois que o cabeça recebe, ela é distribuída para o povo. Aqui, Deus está mostrando uma ordem, uma organização. Primeiro ele derrama a bênção no homem da casa. Ele libera a palavra. Se o homem obedecer, a mulher obedece. Se o homem obedecer, a mulher obedecer, os filhos obedecem. Se o pastor da igreja entendeu a mensagem, os obreiros vão entender a mensagem. Se os obreiros e o pastor entenderam a mensagem, a igreja recebe a mensagem. Deus não trabalha fora da ordem. Não queira que a igreja entenda a mensagem que o pastor não entendeu. Não queira que os seus filhos obedeçam uma coisa que você não começou a viver. Deus trabalha com ordem. O Senhor, ele é organizado. Não queira ser ativado para o propósito sem ter temor. Ele tem ordem. Não, eu vou ativar minha igreja para ela fazer um trabalho evangelístico. Não vai fazer um trabalho evangelístico. Não, eu quero que a igreja obedeça a mensagem. Não vai obedecer se não tem uma mensagem. Não, eu quero que a igreja, eu quero gerar temor na igreja, eu quero gerar temor na minha esposa, eu quero que meus filhos temam a Deus. Não vão temer a Deus se você é desobediente. Eu acho que todo mundo entendeu. Amém. Amém? Então eu vou Amém. compartilhar a tela com vocês agora. Eu vou compartilhar a tela com vocês agora no panorama do livro de Atos dos APs. Atos dos APs, o Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, que poderia ser reconhecido como Atos do Espírito Santo, né?
Atos do Espírito Santo. Deixa eu colocar aqui de um jeito que vai ficar... Opa, não era isso que eu queria, não. Vocês estão conseguindo ver a tela aí direitinho? Sim, sim. Conseguindo ver Eu tô. eles reunidos aí, né? Então, eu vou passando aqui as telas. Atos dos Apóstolos é a nossa introdução. Então, voltando para o panorama da Bíblia, que nós passamos por ele, para depois nós entrarmos no segundo tema, que nós vamos entrar em angelologia, criação dos anjos. Nós vamos falar sobre isso no nosso próximo tema. Vai ser muito polêmico, mas também vai ser muito proveitoso. Então, vamos terminar de dar esse aparato, esse panorama da Bíblia, para depois a gente entrar livro após livro, tema após tema. E primeiro nós passamos aqui por Atos dos Apóstolos. Livro de caráter histórico, né? Atos dos Apóstolos é o único no Novo Testamento que apresenta a história seguinte à ascensão de Jesus Cristo, que é Atos 1:11. Segundo, de uma obra de 2 volumes, escrita pelo médico Lucas, endereçada a Teófilo. Né? Lucas 1, de 1 a 4, ele cita para onde está sendo dirigido esse livro. Deixa eu pegar aqui, jogar aqui. Ok. Grupo histórico, autor Lucas, data 65 depois de Cristo, local desconhecido, alvo judeus e gentios. O versículo-chave de Atos dos Apóstolos, eu acho que é conhecido de todos, é Atos 1:8. Vamos ler Atos 1:8, né? A expressão-chave é o Espírito Santo. Atos 1:8, eu acho que é o texto dos textos mais citados e mais conhecidos por toda a igreja, mas é muito bom ser relembrado. Eu vou fazer a leitura. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu preciso gastar um tempo nesse versículo-chave, Eduardo. Por quê? Porque é o versículo que resume todo o livro de Atos dos Apóstolos. Ou que também posso dizer que é um dos versículos que resume toda a missão da igreja, o envio da igreja. A igreja apostólica, ela caminha em cima de Atos 1:8. Essa palavra testemunha, se você quiser sublinhar na sua Bíblia e colocar assim, ó, testemunha, o mesmo que mártir. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, e era bom que tivesse, né? Aberto. Eu não estou te vendo aí agora, mas sublinhe na sua Bíblia a palavra testemunhas, que é uma palavra muito importante, Atos 1:8. E sublinha na sua Bíblia essa palavra testemunha e puxa uma seta e coloca assim, ó, o mesmo que mártir, ou só puxa a seta e coloca mártir. Então, essa palavra no grego está lá, martos, que é mártir em grego, ela aponta para vocês sereis meus mártires. Mártires, vocês foram chamados para morrer por mim. Ficou bom agora para você ser cristão, não ficou? Então, vocês serão meus mártires. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto dessa palavra testemunha é que você vai separar em 2 aspectos aí. Primeiro aspecto, sobre a palavra testemunha. Aquele que presenciou, você vai colocar aí, aquele que presenciou, e informante. Você vai colocar a palavra informante. Talvez vai pesar agora um pouco o nível discipulado, né, o Eduardo? Essa palavra testemunha, então, eu vou destrinchar agora esses 2 pontos. Primeiro ponto. O primeiro ponto é que testemunha, no lugar de testemunha você coloca aí um parênteses ou coloca uma anotação, mártir. Essa questão que eu citei primeiro, que é falar do que viu, do que presenciou. O que eu citei aí, Fernando? Falar do que presenciou, o que eu falei É, do presenciou e informante. Ok. A palavra testemunho, aquilo que presenciou, né? Isso. Então, sobre aquilo que presenciou, é o seguinte: essa palavra testemunhos, ela está
é totalmente ligada àquilo que você presenciou corporalmente. Então, dentro da justiça, dentro da lei, a nossa, acho que a advogada nossa não está aqui hoje, mas olha só, testemunha só é considerado testemunha quem presenciou um fato pessoalmente. Então, presta atenção. Jesus disse para aquelas pessoas que eles seriam testemunhas daquilo que Jesus fez, que eles presenciaram pessoalmente em todas as nações da terra, até os confins da terra. Então, testemunhas fala daquilo não que ouviram, mas testemunha fala daquilo que foi presenciado, que a pessoa vivenciou junto com a outra. Para você ser uma testemunha num tribunal de alguém, de alguma coisa que aconteceu, o juiz vai chamar assim, ó, eu quero chamar a testemunha tal. A testemunha vai, chega lá diante do juiz, o juiz vai e fala, então, eu quero que você relate aquilo que você testemunhou. Você vai e vai chegar no juiz e vai falar bem assim, ó, juiz, eu ouvi dizer que o Eduardo, ele foi a algum lugar. Aí o juiz vai falar assim, para. Você está me dizendo que você ouviu dizer? O juiz vai desqualificar aquela testemunha na hora. Por que ele vai desqualificar? Porque ela não serve como uma testemunha. Aí você fala, mas como assim? Só serve como testemunha aquele que presenciou corporalmente. Não sei se já está bugando a sua cabeça, mas já era para estar bugando. Por que Jesus falou que nós seremos suas testemunhas, sendo que nós não estamos presencialmente, não estivemos presencialmente com aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás? Então quer dizer que as testemunhas foram só os discípulos? Os apóstolos? Não, essa palavra ainda vale para hoje. A palavra é viva, ela vale para 2024. Se você não for uma testemunha, irmão, irmã, você é um informante. Jesus não está precisando de informantes. Ele está precisando de testemunhas. Pastor, mas você vai ter que me explicar agora como que em 2024 eu vou ser uma testemunha daquilo que o Senhor Jesus fez em 2020, no ano 0, no ano 30, 33 depois de Cristo. Alguém quer saber como ser uma testemunha de Jesus agora? Que eu te coloquei na parede? Você quer saber agora, Eduardo? Ou não? Tem alguém que quer saber como ser uma testemunha de Jesus? A questão é que Jesus não parou de fazer o que ele começou no ano 30. O problema é que Jesus ele não parou, ele continuou fazendo através do corpo. E Jesus ele introduziu no corpo de cada cidadão que se diz cristão o Espírito Santo. A única coisa que garante que você é uma testemunha são duas coisas que garantem que você é uma verdadeira testemunha: ter o Espírito Santo e estar inserido no corpo de Cristo. Eu não sei se está fazendo sentido para você essa palavra. Está fazendo sentido isso aqui, Eduardo? Amém. Você está me entendendo isso aqui? Você só é uma testemunha se você tem o Espírito Santo e está inserido no corpo. Porque eu vou te perguntar, Jesus é o cabeça da? Igreja. Ele é o cabeça da igreja. Eu quero te fazer uma pergunta. A cabeça vai a algum lugar que o corpo não foi? Não. O corpo vai em algum lugar que a cabeça não está? Não. Então, para Jesus chegar em uma nação, o corpo tem que ir. Amém. Para Jesus chegar em algum lugar e dar testemunho de quem ele é para as nações e para as pessoas, o corpo tem que levar a cabeça. Então, talvez, eu não sei se você já entendeu. Eu só posso ser testemunha daquilo que eu vivencio. Eu vou fazer uma pergunta para você como igreja.
Tá vendo? Eu não dou conta de dar aula. Irmão, se vocês quiserem sair dessas aulas, não vai dar certo, não. Eu não dou conta da aula. Eu não dou conta, irmão. Eu não sei dar aula. Volta aqui para mim. Eu não aprendi a dar aula, não. Vocês procurou o professor errado. O pastor Gamaliel, qual que é o foco da igreja? Não é apresentar Jesus para as pessoas? Fernando, Clenilton, Wagner, Márcia, Samuel, Sim, Oscar, Valdir. As pessoas vão ver Cristo como? Como em que nós. Cristo vai ser apresentado para as pessoas? Através da igreja. Para quem que o mundo tem que olhar para enxergar Jesus? Para a igreja. Eu te pergunto, você pode bater a mão no seu peito e dizer, me imita? Imita-me a mim? Você pode chegar em alguém e falar para ela bem assim, olha, olhe para aquilo que eu estou fazendo e me imite. Se você me imitar, você vai se parecer com Cristo. Eu não... Tem alguém aí nessa live, irmão? Ô Wagner, você tá aí? Esse irmão que tá com a câmera desligada, vou colocar tudo em correção. Pastor Gamaliel, você coloca a irmã Márcia lá. A irmã Márcia no banco. Cadê a irmã Márcia? Cadê essa aí? Eu quero ver a cara de vocês. Eu preciso ver essa cara cara de desespero. Tá tendo o que tá acontecendo aí? Põe esse povo pra ouvir aqui, irmã, isso aí. Eles estão ouvindo? Todo mundo tá ouvindo? Ou não? Amém. Não, eu tô Ah, de foninho, eu tô aqui na célula do Yuri, aqui da minha mãe. meu Eu tô Deus de do foninho. céu. Essa O peia Yuri aqui, tá, precisava. Ele está pregando aí? Manda um abraço pra esse povo aí. começou ainda não, tá Manda um começando aqui abraço. agora. Manda um abraço Abraço pra pra eles. vocês. Mas eu tô muito feliz aí de você estar nessa célula aí. Louvado Legal. seja Deus. Eu, Atanabe, eu tô te vendo, viu? Ah, não, essa não é a Tá Kenny, nada, eu não? tô te vendo. É ela mesmo. É ela? É Então, porque glória a eu tô de Deus. foninho, ninguém tá te ouvindo. Você já pariu, Atanabe? Pariu não, a barrigona dela. Então, vambora. Então, vambora. Deixa eu voltar aqui. Atrapalhando a aula. Então, olha só. Você pode, as pessoas hoje podem olhar para você como uma testemunha de Cristo? Você, você é a pessoa de Cristo que as pessoas estão conhecendo hoje? Porque o livro de Atos dos Apóstolos está dizendo para nós que nós teremos que ser as suas testemunhas em forma corpórea daquilo que Jesus é. Você é uma forma corpórea, individualmente, coletivamente, naquilo que Jesus está, daquilo que ele é. A igreja que você participa revela Cristo para as pessoas? É uma pergunta difícil de responder. Não sei se você vai conseguir responder essa pergunta. Ou não responda. Você individualmente é uma pessoa que as pessoas olham e você pode ser reconhecido como um cristão? Então, são perguntas que talvez não tenham resposta hoje, mas medite cuidadosamente, se aplique nisso, como nós, se aplique em meditar nisso e entender isso nesses dias. Por favor. Vamos voltar lá. Talvez eu não sei se. Então, de duas uma. Ou você é um informante ou você é uma testemunha. Ficou claro isso? Amém. Informante fala daquilo que ouviu. Testemunha fala daquilo que ele está vivendo. Então, você tem que se identificar quem você é. Você é uma testemunha ou você é um informante? Os informantes vão ser todos demitidos. Jesus não quer informante, ele quer testemunha. Porque o informante, ele não morre por Cristo. A testemunha morre. O informante não gasta a sua vida por amor ao evangelho. A testemunha, sim.
Você que é um obreiro, você que é um pastor, você que é um pai de família, você que é uma mãe, gaste-se em se tornar uma testemunha, não um informante. O informante, ele é um simpatizante. Ele é o cara que gosta de ser evangélico. E que nesses últimos dias todos os evangélicos se convertam a Cristo. Nome de Jesus, que todos os evangélicos se convertam a Cristo. Esse povo evangélico que não se converteu a Cristo ainda e que não se tornou testemunha de Jesus. Em nome de Jesus, que nesses dias os evangélicos se convertam. Amém. Os evangélicos se convertam. Vamos voltar lá. Vamos voltar aqui. Eu sei que vocês não gostam dessas palavras. Vocês gostam só de ficar estudando aqui, assim, o grupo 1 aqui, tudo certinho. Vocês gostam é disso. Né, irmãos? Vocês gostam é de ficar vendo aqui o panorama da Bíblia, né? Vocês não gostam de converter, não. Tô brincando, irmãos. Atos 1, de 1 a 8, então, aqui, visão panorâmica de todo o livro, né? Período judeu do testemunho da igreja, 7 anos, né? O líder é Pedro e a cidade em foco do livro de Atos é Jerusalém. Atos de 8 a 8:5 a 12:25 é o período de transição do testemunho da igreja. Então, período de 10 anos. O líder também é Pedro, na cidade de Antioquia. Então, esse período de transição do testemunho da igreja. E Atos 12 até 28 é o período dos gentios, né? É inserido, é aceito os gentios na pregação do todo. Por quê? Porque Pedro não queria pregar para os gentios, ele não tinha entendido isso ainda. Lucas apresenta a confirmação da expansão da mensagem de Cristo pela ação do Espírito Santo, por meio dos apóstolos e pelas perseguições. Se você é um pastor, ou se você é um crente, que só prega no seu bairro, ou que nem prega no seu bairro, você é como Pedro naqueles dias que só queria pregar para os judeus. Tinha um doido chamado Paulo e Barnabé que foi enviado para pregar para os gentios. Então existe pastor que só prega no bairro. Esse pastor, ele é como Pedro que só quer pregar para os judeus. Não sei se você está entendendo. Então, o evangelho ele é para o todo. Ele é para espalhar para todas as nações. Atos dos Apóstolos ele é marcado pela descida de Pentecostes. Nós citamos várias coisas sobre Atos. Então, viu-se línguas repartidas como que de fogo, em Atos 2. Né? O cumprimento do início da profecia de Joel. Pastor, por que você está falando que é o início da profecia? Porque a profecia de Joel ainda não se cumpriu na sua totalidade. Tem alguém me entendendo? Aquilo que o profeta Joel profetizou ainda não concretizou. Ele só iniciou em Atos 2. Em Atos 2 foi o início. Então, Atos é marcado pelo tempo que inicia essa distribuição das línguas, capacitação dos crentes. Por que eu digo que é o início? Porque o Espírito Santo não parou de ser derramado. O Espírito Santo não parou de ser distribuído entre as pessoas. Os dons não pararam de ser distribuídos. As línguas repartidas como que de fogo não pararam de ser distribuídas. Nos nossos dias, 2024, ainda o Senhor está distribuindo dons. Em 2024, o Senhor ainda está distribuindo, inflamando as nações, ainda em 2024. Portanto, Joel falou assim, eis que nos últimos dias, eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Toda a carne que precisa de receber o Espírito Santo ainda não recebeu. Está recebendo. Está todos os dias acontecendo o derramar do Espírito Santo sobre as pessoas. E você é um agente que pode estar carregando essa chama para ser distribuída para outras pessoas. Em pleno 2024. Então, o propósito do livro, Atos 1:8, é conhecido como o versículo-chave do livro. Sendo assim, podemos afirmar que o livro de Atos é o relato do cumprimento desse versículo e dos resultados dele. Muitos têm sugerido
que o melhor título para o livro seria Atos do Espírito Santo. Acho que eu já falei isso para vocês. Então, irmãos, o resultado de você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo é porque você incansavelmente está distribuindo a mensagem da cruz, a ressurreição. Você tem manifestado os dons. Você tem manifestado o fruto do Espírito. Se você não revela os frutos do Espírito, se você não revela o fruto, os dons do Espírito, significa que você não passou por Atos dos Apóstolos ainda. Pastor, é possível uma pessoa ter sido salva e não ter passado por Atos dos Apóstolos ainda, dia de Pentecostes? É possível. É possível sim, viu? Porque se você foi como Pedro, que apenas conheceu Jesus e foi salvo, mas não participou do cenáculo do dia do revestimento, é por isso que você não saiu de sua casa ainda para pregar o evangelho. É possível? É, é, Pedro e João, eles passavam na porta do templo todos os dias, mas ele não curava aquele cara que estava lá na porta. Mas quando eles passaram pela experiência de Pentecostes, eles foram na mesma porta, onde tinha o mesmo paralítico, e sabe o que aconteceu? Eles foram lá e curaram ele. Identifique se você talvez nunca passou por essa experiência. E identifique pessoas que estão perto de vocês que não passaram por essa experiência. Você está me entendendo? Porque pessoas que não passaram por Atos, pelo Pentecostes, ainda não nasceram na fé. No aspecto de curar, levar, sair de onde você está e não passar agora pelo paralítico e dar uma cadeira de roda para ele. Não é ajudar o paralítico a entrar na igreja carregando ele. É você agora colocar as mãos sobre o paralítico e falar, levanta e anda. Porque o Espírito Santo, ele provoca a saída das pessoas para fora das paredes da igreja. Então, o propósito do livro, mencionado cerca de 50 vezes, o Espírito Santo, é quem capacita, dirige, lidera, fala, orienta, aprova e reprova os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler de novo isso aqui. O Espírito Santo é quem capacita, dirige, lidera, fala, orienta, aprova e reprova os apóstolos do Senhor. Então, na verdade, apenas 2 personagens humanos estão em destaque nas principais páginas do livro de Atos. Pedro e Paulo. O primeiro ocupa quase 10 capítulos do livro e o segundo apóstolo o restante dessa obra literária. Então, quem está em foco? O Espírito Santo. E quem são os 2 personagens depois do Espírito Santo? É Pedro e Paulo. Vamos lá. É muito bom, isso é um aparato de Atos que você fica mais afiado em Atos e em aquilo que Atos Apóstolos está pregando. Estrutura do livro. Mais uma vez, a atenção se volta para Atos 1:8, serei minhas testemunhas, né? Mártires, nós já falamos sobre isso, então não precisamos falar de novo. Essa palavra mártir, né? A palavra mártir. Olha que coisa interessante que eu vou te dar agora. Pedro, antes de passar por Atos dos Apóstolos, antes de passar por Pentecostes, ele diz para Jesus a seguinte palavra: Senhor Jesus, eu estou pronto para morrer por você. Tem alguém entendendo isso aqui? Sim. Antes de Pedro ser revestido com o Espírito Santo, ele disse para Jesus assim, ó, tô pronto para morrer. Tô pronto para morrer. Só que aconteceu isso? Não. O que Pedro fez? Ele negou Cristo para não morrer. Tem alguém entendendo o que eu estou querendo dizer? Amém. Agora, depois que Pedro passou pela experiência de Pentecostes, ali Pedro estava pronto para morrer. Alguém entendeu isso aqui? O que Jesus quis dizer quando ele disse: e vocês serão minhas testemunhas? Vocês só serão minhas testemunhas depois que vir sobre vocês o revestimento do Espírito Santo. Olha a importância do revestimento do batismo com o Espírito Santo. Agora, tem até o Eduardo aqui do lado, e o Eduardo parece que não fala em línguas, né?
eu te falar uma coisa, em nome de Jesus. Não significa, se você não falou em línguas, que você não é revestido do Espírito Santo. Uma das evidências do batismo com o Espírito Santo é as línguas. Uma das evidências. Mas não é a única evidência. Porque o profeta Joel não citou, quando vocês forem cheios do Espírito Santo, vocês falarão em outras línguas. O Joel disse assim, ó, vocês receberão, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne e vocês profetizarão. E profetizar significa o quê? Eu pedi para vocês anotar. O que significa profetizar? Alguém pode dizer? Eu citei para vocês hoje o que é profetizar. Alguém que nessa aula aqui anotou o que eu disse? O que é profetizar? Alguém anotou? Alguém pode dizer? Pode abrir o microfone e pode dizer. Ninguém vai dizer? O que significa ser um profeta? Meu Deus do céu, não acredito que ninguém anotou, olha só. Não acredito que ninguém anotou. O que é ser um profeta, irmãos? Ser um profeta. Eu vou respirar fundo, porque eu estou sendo mal, professor. Revela o coração de Deus, pastor. Ai, glória a Deus, irmã. Alguém, pelo menos. Profeta é aquele que revela o coração de Deus. Deus não está precisando que várias pessoas falem línguas estranhas que ninguém entende. Por favor. Ser batizado com o Espírito Santo, ter revestido o Espírito Santo, não significa falar um monte de coisa que o povo não está entendendo nada. Significa manifestar os dons, manifestar os frutos, significa revelar o coração de Deus. Quem revela o coração de Deus mostra que foi revestido com o Espírito Santo e está apto para morrer por Cristo. Tá fazendo sentido para vocês isso aqui? Tá fazendo sentido, Eduardo? Amém. Que oração aqui? Me ajuda no horário aí, irmãos. Tem mais meia hora. Tem mais meia hora não, tem 20 minutos. Eu quero deixar 10 minutos só para pergunta. Eu quero perguntas. Eu quero 10 minutos é separado para pergunta. Então, olha só, sereis meus mártires. Pedro negou Jesus antes de ter o revestimento, mas depois que ele teve o revestimento, ele estava pronto para morrer por Jesus. Tem alguém entendendo isso aqui? Posso seguir? Amém. Então, esse foco de ser Marte, ele só cabe para quem nasceu de novo e quem foi revestido com o Espírito Santo. Ah, se alguém fazer uma pergunta para mim assim, eu já vou responder agora. Ah, pastor, então me ensina como ser revestido com o Espírito Santo. Você quer que eu te dou a senha? Anota aí o código. Você quer anotar o código? Tá achando bom, né? O Eduardo aqui conhece, ele é discípulo do Pablo Marçal, o cara que está aqui assistindo aqui. Você quer anotar o código? Pega o código, então. Ah, eu quero ser muito revestido com o Espírito Santo. Você quer pegar o código? É só você fazer o que eles estavam fazendo. Sabe o que eles estavam fazendo no dia que eles foram batizados com o Espírito Santo? Todos estavam... Não, vamos ler. Vocês não creem em mim mesmo? Vamos ler, eu gosto de ler. Vocês não creem em mim mesmo e eu acho bom vocês não crerem. É bom vocês não acreditarem em nada que eu falo mesmo. Vocês têm que ler a Bíblia. Lê a Bíblia, fica com raiva de mim e vai para a Bíblia. Olha só. Atos capítulo 2, o verso... Eu acho que nós podemos ler a partir do 1. A partir do 1. Vamos lá. Atos 2, 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, nós estudamos isso nas aulas passadas sobre as festas judaicas. Quem participou das festas judaicas vai entender com mais clareza o que nós estamos falando agora, porque aquilo deu um amparato para nós. Amém ou não amém, irmãos? Amém. Então, cumprindo-se os dias de Pentecostes. Quais dias? 50 dias depois da Páscoa. Olha que legal agora, que eu posso falar com vocês, vocês vão entender mais fácil. Então, cumprindo-se
Então, o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Primeiro código. Primeiro código. Unidade, todas as pessoas unidas no mesmo propósito, no mesmo lugar. Pega o código. Nem vou cobrar nada dessa vez. Como diz lá o cara, não vou cobrar nada. Só que o Pablo Marçal cobra caro, né? Só um almoço é 5 mil. Mas vamos lá. Eu vou cobrar não. De repente, verso 2. Verso 2. De repente, estalou do céu um estrondo, como que de um vento forte que vinha com ímpeto e encheu toda a casa onde estavam assentados. Então, apareceu-lhes línguas como que de fogo, que se repartiram e sobre cada um deles pousou uma. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, aqui, o foco, irmãos, o foco é a unidade e a perseverança na oração. Código 2, reunião e perseverança na oração. Não tem como você ser revestido com o Espírito Santo sem você perseverar na oração. Eu sou um crente novo, mas um crente velho. Como é que é isso, pastor? Eu sou um crente daqueles que ia para a igreja e ficava assim, o povo falava assim, você quer ser batizado? Vai para a igreja e fica lá assim, glória, 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 glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória, glória. É, irmão. Dá glória e ora. Vai orar, irmão. Você quer ser revestido e não ora, irmão. É sério isso. Você não ora, irmão. Olha só, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Irmão, eles perseveravam em oração. Oração, comunhão, no partir do pão e na comunhão, no partir do pão e na comunhão. Tem vários textos para falar sobre isso. Mas nós vamos chegar neles, talvez. Então, olha só que foto linda. Olha só que imagem bonita essa imagem que eu estou mostrando para vocês. Um barquinho, uma bússola, né? Um símbolo aqui do mar, aqui uma ostra, e um mapa mostrando até os confins da terra. Para você alcançar os confins da terra, você precisa do revestimento do Espírito Santo. Olha só que estrutura do livro. Atos dos Apóstolos. Mas Atos do Espírito Santo é igual o quê? É igual a eleitos, a pessoas formadas. Então, a base apostólica, a ação do Espírito Santo nos apóstolos gerou eleitos. Eleitos, pessoas escolhidas para pregarem em Jerusalém, pregarem em Judéia e Samaria e pregarem e testemunhar de Cristo aos confins da terra. Tá claro, irmãos? Olha que lindo isso aqui. Eu vou traduzir para a nossa linguagem de hoje. Os atos do Eduardo, os atos do Fernando, os atos do Gamaliel, mais os atos do Espírito Santo. Traduz isso mais, pastor. O Gamaliel pregou e o Espírito Santo converteu. O Fernando cuidou e o Espírito Santo gerou arrependimento. Ah, tem alguém aí, irmão? Fala alguma coisa. Esse povo não fala nada, Eduardo. Os atos do cristão, somados com os atos do Espírito Santo, formam discípulos, formam eleitos. Você não foi chamado para converter pessoas, você foi chamado para pregar e dar testemunho. Sabe por que o povo não converte hoje, Eduardo? Quer que eu fale mesmo? Posso falar, irmã Márcia? Você deixa? Amém. Você autoriza? Ô, irmão, o povo não converte hoje porque nós não damos testemunho.
Verdade. Não tem testemunho. Por que que a pessoa quer ser igual a Cristo, se você que era para ser igual a Cristo, não é igual a Cristo? Ah, nossa, vem para minha igreja. Para quê para sua igreja? Você tá doido? Minha vida tá muito boa para mim para sua igreja. É para doer, eu sei que dói, mas é para doer mesmo. Aí você fala: "Não, irmão, vamos ir para Jesus". Aí o cara olha para sua casa e fala assim: "Você tá doido? Eu tô muito melhor no mundo. Viver numa casa bagunçada, viver..." Irmão, a pessoa tem que olhar para sua vida e falar assim: como eu queria ter uma vida conforme a vida do fulano, a vida do Fernando, a vida do Eduardo. Eu vejo Cristo em você. Pastor Walter, Oi? Fernando aqui. O senhor falando disso aí, eu lembrei, 2010, quando eu fiz minha decisão, eu lembro que eu era inflamado pela pregação da palavra, e o novo convertido, sem saber muita coisa, Hum, eu lembro que tinha um grupo de jovens qual eu tinha uma amizade grande, e eu me senti ali, naquele momento ali, como uma testemunha que o senhor falou aí, e eu pensei convertido, e eu falei, né, de Jesus para eles a respeito do plano de salvação. Aí uma da resposta de desses meninos que estavam comigo foi: hum, se for ser crente da sua igreja como fulano de tal, eu prefiro ficar no mundo. Aquilo me chocou. olha Porque eu aí. não, eu não sabia responder essa afirmação dele, né? Aí depois, com o tempo, eu fui aprendendo a dar resposta a esse tipo de argumento. Mas Hum. isso me deixou muito chocado na época, porque eu era um novo convertido. Mas você sabe o que que os crentes respondem? Eu vou te falar o que que os crentes respondem. Quando ele fala isso para você e você fala assim, ó: "Não, você tem que olhar para Cristo". Aí o cara fala: "Então, me mostra Cristo". Isso, a Não, irmão, eu quero que resposta você fala ai. mas a resposta hoje que eu dou para eles é diferente, né? Dessa. Eu falo assim: olha para mim. É. E Aí, aí, sim, essa é a intenção. Esse é o propósito. Só que, só que, não fica triste não, Fernanda. Isso aqui é para todos. eu A sei. pessoa já tem que ter uma referência de Cristo em você. Isso. Isso eu tô falando para todos aqui. É para mim, é para nós. Porque a pessoa fala assim: "Ah, mas o pastor fulano de tal, e ele erra. Ah, não, o fulano erra". E aí você fala: "Não, irmão. Olha essa falácia de crente. Você tem que olhar para Cristo". Aí o cara procura: onde que eu olho para Cristo? Em quem? Se as pessoas não estão vendo Cristo em você e nem na igreja que você congrega, como que ele vai ver Cristo? A igreja é a representação de Cristo na terra. Mas se você individualmente, ou se a sua igreja coletivamente, não manifesta a pessoa de Cristo, como que o mundo vai conhecer Cristo se ele não está aqui na terra? Responde, ué. Me fala como, que eu também quero saber. Eu não sei como. Então, essa palavra ser meus testemunhos, ela é para matar a gente, é para quebrar a gente em pedacinho. Olha só, eu vou mostrar de novo aqui. Olha para a tela aí, ó. Atos, você vai colocar assim, ó. Escreve aí: os meus atos somados aos atos do Espírito Santo produzem discípulos. Pega essa aí com caroço e tudo, hein? Espírito Santo. Produzem Meus discípulos. atos somados com os atos do Espírito Santo Produza discípulos. produzem discípulos, ou é igual discípulos. Não sei Amém. como vai ficar mais claro para você. Então,
a minha pregação, somada com a ação do Espírito Santo que produz arrependimento, então a minha maneira de viver que constrange o meu irmão a tal ponto de querer mudar. Deixa eu te falar, quando Jesus apareceu para Zaqueu, qual palavra que ele disse para Zaqueu? Zaqueu, devolva suas... Você roubou. Zaqueu, você é um bandido. Zaqueu, você é um ladrão. Foi palavra de acusação? Não, irmão. Jesus falou assim, ó, Zaqueu, eu vou para sua casa hoje. Sabe o que Zaqueu fez? Ele foi constrangido. Zaqueu foi comovido. E ele disse o seguinte, Jesus, eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa, mas aquilo que eu roubei, aquilo que eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. O seu testemunho de vida tem que ser tão forte a ponto das pessoas se constranger e querer mudar. A sua forma de viver, a sua maneira de viver, tem que constranger as pessoas a ponto delas querer mudança de vida. O seu casamento tem que ser tão bonito, tem que ser tão exemplar, a ponto das pessoas quererem ter um casamento igual ao seu. A sua igreja tem que ser algo tão belo, representar tão bem Jesus na terra. Irmão, pelo amor de Deus. Me fala que horas são aí. Não sei, cara. 8h45. Tá vendo? Falta 15 minutos. Vou ver se eu ando mais um pouquinho aqui. Então, o Evangelho em Jerusalém, os capítulos de 1 a 7, de Atos, apresentam o Evangelho sendo expandido dentro dos limites de Jerusalém. Isso começa a mudar quando Estevão é morto e se torna o primeiro mártir da igreja. Seu nome indica que Estevão era helenista, judeu, que falava o grego como língua materna. Então, Estevão, o primeiro mártir da era da igreja. Estevão foi o primeiro mártir. Eu até trouxe uma mensagem aquele dia lá, irmã Márcia, não sei se ela lembra, o pastor Gamaliel, lá naquela igreja lá que nós fomos, não sei o nome da igreja mais, mas eu ministrei a visão do céu e eu usei Estevão como exemplo. Eu usei o texto de Isaías, capítulo 6, como exemplo também. Quem tem visão do céu não ataca, não julga, não condena. Quem tem visão do céu clama aquilo que Jesus clamou. Senhor, perdoa-lhes. Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que eles fazem. Quem tem visão do céu não sente a dor das pedras. Então, se você tem visão do céu, se você está conectado no trono dos céus, mesmo que as pessoas te apedrejem, você está clamando pela salvação delas. Se eu teria até anotado essa frase. Se você tem visão do céu, você não tem uma fala condenatória, mas a sua fala é uma fala que roga pelas pessoas que estão te apedrejando. Só quem tem visão do céu é que consegue rogar por conversão pelas pessoas que estão te apedrejando. Se você tem pessoas que te apedrejam e você está condenando elas, é porque você não está com os olhos no céu. Então, o evangelho na Judéia e Samaria, após a morte de Estevão, o evangelho é impulsionado. Olha que testemunho lindo. Quanto mais pessoas, quanto mais você morre, quanto mais você é um mártir, quanto mais você se doa ao evangelho, mais o evangelho vai ser impulsionado para fora das paredes da sua igreja. Quanto mais você é um mártir, quanto mais você se dedica, mais o evangelho vai ser impulsionado para fora dos limites da sua casa, para fora dos limites da sua igreja. Irmão, o Senhor, não é possível que você não está entendendo isso. O Senhor está regando essa palavra aqui hoje, aqui, de uma forma que nem eu esperava. Eu espero que isso aqui esteja alimentando você de uma forma que tire você do comodismo. Eu espero isso. Eu espero muito isso na sua vida. O evangelho até os confins da terra, a conversão e o chamado de Saulo de Tarso para o apostolado desencadeiam o terceiro precioso momento do cristianismo. Está no capítulo 3 a 28. Este último bloco do livro
é a realização da incumbência de Cristo, de seus discípulos, que seus discípulos deveriam ser testemunha até os confins da terra. Para encerrar isso aqui, Paulo, aquele que perseguia os cristãos, Jesus dá uma palavra muito dura para ele. Paulo, ou, na verdade, Saulo, Saulo. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Eu vou traduzir essa palavra para você. Dura coisa é você resistir. O aguilhão, ele é um espeto, que ele tem uma ponta contrária, e quando ele penetra, ele te puxa de volta. Jesus está dizendo o seguinte: Paulo, eu já te peguei. Não resista ao chamado. E quanto mais a pessoa se debatia quando o aguilhão pegou ela, mais machucada ela ia voltar. Então, meu irmão, minha irmã, não resista contra o chamado, contra o aguilhão de Jesus. Porque dura coisa é lutar. Essa palavra recalcitrar é lutar. É oferecer resistência ao chamado. Aquilo que Deus te chamou, aquilo que Deus te falou. Viu, Eduardo? Para você que já tem um chamado pastoral, não resista aos aguilhões de Jesus. Porque dura coisa é, irmã Márcia, Fernando, Seir, Diácono Clenilton, dura coisa é lutar, resistir aos aguilhões do chamado de Jesus. Meu Deus. Terminando. Oposições internas de alguns irmãos judeus que converteram. Eu quero pular aqui as viagens missionárias de Paulo, né? Paulo, ele sai, ele vai para Antioquia, depois ele vai para Icônio, depois ele vai para Derbe, depois ele volta, depois ele vai para Perge, depois ele vai para Antioquia, é outra Antioquia, viu? Depois ele vai para Samaria, depois ele vai para Chipre, aqui vai falar das prisões, né? Ele vai para Tiro, não vamos, vamos passar, né? Aqui, ó, Jerusalém, Sidom, Mira, Rhodes, depois ele vai para Laceia, que fica lá, Creta, Malta fica mais ali, depois ele vai para Malta, você está vendo lá Malta, depois ele vai para Sicília, que é Siracusa, olha o percurso de Paulo, irmão. Ele vai para Roma, porque ele quer se apresentar para o imperador, né? Ele quer pregar, então ele vai para Roma também. A morte de cada apóstolo. Agora vamos encerrar com isso aqui. Quero que você olhe para isso aqui e você fique constrangido com a forma que cada um dos apóstolos. Se você quiser tirar um print, tira um print da sua tela. Lucas foi enforcado, Mateus esfaqueado, Tiago, filho de Zebedeu, decapitado, Paulo decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Filipe crucificado numa cruz judaica também, Matias foi queimado vivo, Bartolomeu decapitado, Tiago, filho de Alfeu, apedrejado, André foi crucificado numa cruz romana, João morreu de velho na ilha de Patmos, Simão, Zelote e Judas Tadeu foram mortos a machadadas e Tomé foi transpassado por lanças. Você tem certeza da sua fé? Vamos lá. Tem alguém que tem certeza da sua fé? Sofreu, mas não teve morte violenta, né? Tem alguém aí, depois dessa imagem? Ou você já desistiu? Vocês serão meus mártires. Tem alguém aí, irmãos, depois dessa imagem que nós terminamos o livro de Atos? Amém, Amém. pastor. Você tem certeza Amém. que você está pronto para morrer por Cristo? Pronto para dar testemunho de Cristo? Esse foi o panorama do livro de Atos. Alguém tem alguma questão sobre o livro de Atos? Alguém, irmãos? Ninguém? Pastor, Diga. Clenilton, Diga, Clenilton. o senhor falou que Pedro só foi morto, né, depois que ele foi revertido, né, que ele negou Jesus.
Mas quando Judas entregou Jesus ali, né? Hum. Que foi Pedro, acho que foi Pedro, né, que cortou a orelha de um dos. Ali não estava Uau. disposto a morrer. Não, ele não estava disposto a morrer, ele estava disposto a lutar. Ah, não, mas aí ele corria o risco, né? Não. Não? Aí você citou uma coisa que foi linda. Eu até gostei pelo que você falou, porque tem pessoas que Pedro ali não estava disposto a morrer porque ele negou Cristo 3 vezes. Porque quando ele foi questionado, você é um daqueles, você é um seguidor de Cristo, ele negou a primeira. Por quê? Porque se ele falasse que sim, Jesus estava indo para a cruz, ele ia morrer. Então, às vezes nós somos bons para lutar, mas nós não fomos chamados para lutar, nós fomos chamados para morrer. Amém. Então, Pedro não estava pronto. E ele provou durante 3 vezes. 3 chances ele teve de não negar Jesus e mostrar que ele, de fato, estava preparado para morrer. Então, às vezes, nós estamos com a espada na mão, pronto para matar. Mas o cristão, ele não está pronto para matar, ele está pronto para morrer. E todos os apóstolos, todos, foram mortos, exceto João, né? Todos foram mártires. Todos eles se dispuseram a morrer pela causa do evangelho. Amém? Foi Amém. entendido, Amém, pastor. Clenilton? Amém, pastor. Alguém tem outra questão? Foi bom essa observação do Clenilton, porque tem que ver se você está pronto para morrer ou pronto para matar. Foi muito boa essa questão do Clenilton, porque mexeu. Foi bom demais essa pergunta dele. Porque se você está na fase de matar, você ainda está na carne. Aqui o irmão aqui falou que está no ponto de matar. Tá na carne. Está na carne. Porque quem foi revestido do Espírito Santo, ele manifesta os frutos. O fruto é longanimidade, amor, amor, amor. Você não quer que ninguém venha te matar, mas se por causa de Cristo alguém te oferecer a espada, não revide com a espada. Porque está escrito assim, ó, aquele que perder, aquele que entregar a sua vida por amor de Cristo, ganha lá. Então, aquele que lutar pela sua vida, aquele que usar a espada para preservar a sua vida, perdeu a sua vida. Eu olhei para o irmão aqui, você viu? Amém, igreja de Jesus? Amém. Amém, Eu pastor. espero que Amém. essa lição, essa classe de hoje sobre Atos dos Apóstolos tenha falado muito com você. Espero que tenha te edificado muito, que tenha fortalecido sua fé, tenha provocado seu crescimento, porque todos os dons, eles são para um propósito: edificar o corpo de Cristo. Estamos... Amém. Edificar fala de um sobre o outro. Quando a Bíblia manda você suportar uns aos outros, ele não está falando para você tolerar. Não confunda tolerar e suportar. Tolerar é suportar o irmão chato mesmo. Isso é tolerar. Aquele irmão imaturo, aquele irmão falador, aquele irmão que não mede as palavras. Isso é tolerar. Agora, suportar-vos uns aos outros significa um sobre os outros em uma edificação. Eu suporto o Gamaliel para que ele cresça. O Gamaliel suporta o Clenilton para que ele cresça. Elaine suporta o Wagner, suporta a Seir para que nós todos venhamos crescer e chegarmos à estatura de varão perfeito. Até que ele venha. Amém? Amém. Até que ele venha. Vamos encerrar então? Amém. Quem vai orar por nós? O Clenilton, né, irmão Clenilton, mais sua esposa aí. Por favor, ore por nós, abençoe esse dia, abençoe essa aula, nos abençoe e que cada dia que passe, vocês me amem mais. E eu quero amar mais vocês. Amém. Amém, pastor. E esse Amém. relacionamento se
entrelace mais com entranháveis afetos, como diz a Escritura. Que vocês me amem mais, que uns amem os outros mais e que nós venhamos ser um em Cristo. Diácono Clenilton, por favor. Amém, pastor. Amém. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa aula. Obrigado, Deus, por essa palavra, Pai. Que ela venha, Senhor, nos edificar. Que ela venha, Senhor, nos moldar, Amém, Senhor. Senhor. Para que nós possamos, Pai, entender, Pai. Entender a Tua palavra, entender aquilo que Tu queres fazer. Oh, amém. Aquilo, Pai, que Tu quer transformar a nossa vida, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Em Teu nome Espírito de Santo possa abrir nossos olhos espirituais para que nós venhamos, Pai, viver debaixo do Teu propósito, Senhor. Sim, Que essa aula, Pai, possa ter mexido com nossa estrutura, Pai. sim. Que nós sim. possamos meditar, Senhor, nessa palavra. Que nós possamos, Pai, como o pastor diz, ruminar, Senhor, essa palavra, Sim, para que nós possamos ter entendimento, Senhor, daquilo que Tu queres fazer, Pai. em nome Muito de obrigado, Jesus. Senhor, por as pessoas que estão, Pai, nessa aula. Que o Senhor possa, Pai, edificar a vida de cada um, que o Senhor possa abençoar. E peço Sim, também pela vida do pastor Walter, Pai, que se propôs a Amém. nos ensinar, Pai. Que o Senhor guarde sua casa, guarde sua família, Senhor. Que o Senhor cubra a casa dele, a vida dele com as Amém. tuas bênçãos, Senhor. Em nome de nós te Cada um de pedimos, nós. Pai. Em nome de Jesus, Pai. E fica conosco. Fala conosco, Pai. Essa oração que te faço, te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Muito obrigado, Diácono Clenilton. Obrigado a cada um de vocês. E, irmãos, eu estou disponível para cada um de vocês. Se vocês quiserem alguma palavra, algum conselho, alguma questão, alguma dúvida, estou no privado. Estou aqui para servir vocês. Até semana que vem, se Deus assim permitir. Continue orando por mim. Vou fazer algumas viagens nesses dias aí. E vamos estar juntos em oração. Que o Senhor cresça na vida de cada um de vocês. Tá bom? Está encerrada a nossa live. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês. Amém.